Amém? Meus queridos, tem algum tempo que eu não apareço na igreja, estou um crente ausente demais. Mas não é isso não, Deus tem me dado a oportunidade, desde do ano novo eu tenho pregado em muitas igrejas por aí. Deus tem abençoado o povo de Deus na terra. Hoje eu andei mais do que eu deveria. Sinceramente, se eu pudesse, eu estaria em casa descansando. Eu estive num retiro da Igreja Assembleia de Deus Missionária, lá de Vitória. Eles me fizeram um convite para que eu estivesse com eles no sítio Manancial, ali em Domingos Martins. E olha, meus irmãos, eu vi muita coisa aqui. E aprendi muita coisa com aquele povo. Aprendi que quando você realmente se coloca na posição de deixar Deus tocar e agir na sua vida, você consegue ir além daquilo que você mesmo espera. Mas também nunca vi assembleianos gostar tanto de futebol como aquele povo. Os tempos estão mudados. Havia um solteiro quanto a casado hoje pela manhã, mas eu disse ao pastor, eu não posso, porque eu ainda tenho que pregar à noite na minha igreja e tenho que visitar meus filhos, está mais uma semana em Marataízes e eu não posso, eu tenho que sair daqui pela manhã, não vou poder participar. E o pastor disse o seguinte, no final do culto o pastor disse o seguinte, olha, o pastor Getúlio não pode ficar conosco amanhã para o futebol, então vocês se divirtam na festa que a partir de meia-noite vai acontecer o clássico. E foi de meia-noite até 2h da manhã, assembleiano bom de bola. Acabou a pelada porque eu deitei no meio do gramado e pedi a eles, me reboca para o quarto que eu não aguento mais. E eles não pararam, me rebocaram e continuaram. Mas foi um povo que me fez aprender muitas coisas nesses dias. Muitas coisas, meus irmãos. Uma das coisas que eu aprendi foi a controlar o seu medo. Nós estávamos conversando à beira do campo, chuta para lá, chuta para cá, eram por volta de 5:50 da tarde. Eu vi quando saiu um cidadão no quarto de terno e gravata, e eu perguntei assim, pastor, que horas que é o culto? Ele falou assim, meu querido, o culto é às 18h30, era 5:50. Ele falou assim, pastor, eu tenho que ir tomar banho. E ele falou assim, olha, meu querido, nós convidamos você para participar, ficar com a gente, mas Jeová mandou dizer o seguinte, que quem tem que pregar é você. Eu falei assim, pastor, aí o senhor complicou a minha vida. Eu nunca tive tanta dor de barriga como eu tive naquele dia. Helena perguntou o seguinte, meu amor, você vai fazer o que você vai pregar? Eu falei assim, minha filha, se o pastor falou que Jeová mandou eu pregar, ele vai ter que fazer algo diferente no meio do povo. Olha, meus irmãos, eu vivi momentos na minha vida ali, sou pentecostal não, sou batista, tá? Incríveis. Vocês acreditam que o culto acabou? Eu fiz um pequeno apelo para que as pessoas pudessem buscar mais a presença de Deus, veio mais de 30 pessoas na frente, e elas ficaram cerca de mais de 1h orando de rosto colado no chão e o culto não acabava. Até que eu passei o microfone para o pastor acabou o culto, mandou que o povo pudesse se divertir na festa, o povo saiu, se recolheu para um outro canto e continuou orando até quase meia-noite. A Milena estava lá e viu. Eu aprendi, meu irmão, que nós precisamos buscar mais o Senhor. Se você quiser ver algo acontecer na sua vida, na vida da sua igreja, é preciso fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Tocar o coração de Deus não é simplesmente nós estarmos aqui, nos reunirmos, cantarmos, fazer as nossas orações de sempre. É preciso fazer mais do que isso. É preciso você ter uma vida de intimidade que possa tocar o coração de Deus, para que Ele possa se inclinar para a terra, para abençoar a minha e a sua vida. Aquele povo mostrou para mim que nós podemos ir além daquilo que nós mesmos esperamos, quando nós nos colocamos à disposição da vontade de Deus. A Igreja Batista daqui da Bom não pode pensar diferente.
A Igreja Batista de Aquidauana é uma igreja que Cristo pagou um preço muito alto. E que nós precisamos fazer jus a esse preço que Jesus Cristo pagou. Para que verdadeiramente nós possamos ser uma igreja relevante. Onde as pessoas possam verdadeiramente estar nesse lugar e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Olha para o seu lado. Olha aí para o seu lado. Quantas pessoas poderiam estar aí? Quantas pessoas poderiam estar por aí? É porque eu acho, creio eu, meu irmão, nós precisamos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Para que verdadeiramente a majestade e a glória de Deus, ela possa preencher esse lugar, os nossos corações. E as nossas vidas, ela possa verdadeiramente ser diferente daquilo que muitas vezes nós aparentamos ser. Porque é isso que Deus espera de mim, espera de você, uma vida de total sinceridade diante dEle. Para que o milagre de Deus, ele possa se realizar na vida de cada um de nós. Abra sua Bíblia, lá em Isaías 38. Isaías 38, de 1 a 6. A primeira vez que eu preguei com um microfone como esse, rapaz, quase que eu tive cãibra na boca, porque eu achava que você, para falar, você tinha que entortar a boca para a voz sair, e ninguém me avisou que não precisava disso. E quando acabou, rapaz, os irmãos na porta me davam um abraço, eu ia dar um beijo, o beijo pegava até no lugar errado, que a boca estava torta de tanto tempo que eu fiquei falando, virado para o lado de cá. Da próxima vez, Bruno, você avisa o cidadão quando você colocar esse troço que não precisa, vai ver que o cara nunca pregou com isso, a não ser que o cara seja um William Bonner, acostumado com essas coisas. Eu estou acostumado a pregar até sem microfone. Você me coloca um troço desse, toda hora eu dou uma puxada aqui. É complicado, tá? Tá rindo, mas é um troço sério. Abriu sua Bíblia? Isaías 38. Aqueles que acharam, se coloquem de pé para que nós possamos assim identificar que todos estão encontraram. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenha andado diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias em 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida, e que o teu Espírito, Deus, possa estar falando, movendo, tocando os nossos corações. Nós te agradecemos, Deus, porque nós não somos de nada, mas é o Senhor que se faz presente nesse lugar, que brilha, que resplandece, e assim então nós entendemos que o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. Por isso nós louvamos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Essa história do rei Ezequias, rei de Judá. Ezequias então recebe a visita de um profeta chamado Isaías. Esse profeta então dá a ele uma notícia não muito animadora. Isaías diz a Ezequias que ele pode fazer o que for, mas que ele vai morrer. Mas Ezequias então, ao receber essa notícia,
Ezequias lembra do que ele era diante de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que Ezequias se curva, começa a orar, e a oração de Ezequias então comoveu o coração de Deus, para que Deus então mudasse a história do rei. Eu quero fazer uma pergunta a você, meu querido. A sua oração, a oração que você faz neste lugar, na sua casa, ou qualquer lugar que seja, a sua oração, ela está tocando, ela está comovendo o coração de Deus, a abençoar a sua vida, a fazer um milagre na sua vida, meu querido. Porque a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que a oração de Ezequias comoveu o coração de Deus, a oração de Ezequias surpreendeu o coração de Deus, a ponto de Deus pegar o profeta, mandar ele voltar e dar outra notícia para Ezequias. Tem sido assim nas nossas vidas. A nossa oração tem tocado o coração de Deus. As nossas orações têm feito com que Deus possa se inclinar para a terra, para abençoar a minha vida e operar na minha e na sua vida o grande milagre que nós esperamos. Porque a oração do rei tocou o coração de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Nós precisamos crer que a oração pode mudar todas as coisas. A oração, ela pode mudar todas as coisas, até aquelas que nós achamos ou que os outros acham que não tem mais jeito. A oração, ela pode mudar. A oração, ela pode mudar a situação dessa igreja. A oração pode mudar a situação da sua vida. A oração pode mudar a situação desse país. A oração pode mudar a situação do mundo. Porque quando o crente ora, quando o crente tem sinceridade do coração e ele ora ao Senhor, Deus desce para fazer a diferença na terra. Mas você tem orado ao Senhor? Precisamos usar a oração como a arma para que verdadeiramente a promessa do Senhor de nos fazer mais que vencedores possa se cumprir no meio de nós. É preciso que eu e você entendamos que Ezequias então orou ao Senhor porque ele achava que a oração poderia mudar a sua história. Ele creu que a oração poderia mudar a sua história. Mas Ezequias teve uma atitude muito interessante. A Bíblia diz que Ezequias então virou o rosto para a parede. É isso que diz a Bíblia? Olha o que diz o versículo 2. Vamos ver se realmente é o que a Bíblia diz. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. A atitude de Ezequias em virar o seu rosto para a parede, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, a minha confiança não está nos homens. A minha confiança, quando eu oro, a minha confiança ela está depositada totalmente no Senhor. Ou seja, Ezequias confiava que Deus poderia fazer diferença para ele, Deus poderia operar um milagre. Ezequias não confiou em nada além do Senhor, meu querido. Em quem você tem confiado? Nas suas próprias forças? Naquilo que você tem? Até que você pode confiar nessas coisas. Mas se você não confiar verdadeiramente no Senhor, nada dessas coisas farão diferença na sua vida, quando você então precisar do Senhor. Eu conheço um homem, dono de uma empresa, um homem milionário, que certa vez ele disse que, quando nós falamos a ele acerca de Jesus, ele disse o seguinte: olha, Deus para mim é isso aqui, ó, dinheiro. Tirou um bolo assim, ó, só de nota de 100. Eu com R$2 na carteira, achei que cresci o olho naquele bolo. Passaram-se alguns meses, aquele homem teve uma enfermidade. Gastou parte do dinheiro que tinha e não resolveu nada. Sabe o que aconteceu? Aquele homem não gostava de crente. Mas lá na igreja dele havia um cidadão que trabalhava, que servia café para aquele homem que era da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo. E disse o seguinte: patrão, eu sei que o senhor não gosta de crente, nem acredita em Deus. Mas eu orei a Deus para que Deus pudesse fazer diferença na sua vida. E Deus disse que vai honrar, através de mim, Ele vai honrar a sua vida. Aquele homem foi curado. E nunca mais falou mal de crente. Muitas vezes nós somos assim.
Nós queremos orar para Deus, mas não queremos nos virar para a parede. Queremos confiar em Deus e em outras coisas. Você confia em Deus ou você não confia? Virar-se para a parede significa deixar de buscar os homens para confiar em Deus. Às vezes é isso que nós precisamos fazer para que verdadeiramente o milagre possa acontecer nas nossas vidas. Você quer ver algo diferente da sua vida? Quer ver a ação de Deus na sua vida? Vire-se para a parede e ore ao Senhor. Espere, confie nele. Que no dia que você menos esperar, Deus vai fazer algo na sua vida. Mas confie extremamente no Senhor. Ezequias era rei. Poderia confiar nos seus bens, no seu exército. Mas ele preferiu confiar no Senhor. Olha o que diz João 14, 13. João 14, 13 diz assim: tudo quanto pedistes em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. 23, 24, 16, 23, 24 diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O meu gozo, o seu gozo, ele só pode se cumprir quando eu e você colocamos as nossas vidas em oração nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para você que nós precisamos crer que a oração não tem limites. A oração não tem limites. Ela pode te levar muito além daquilo que nós acreditamos. Por isso, meu querido, creia que a oração pode mudar as coisas na sua vida. Depois é preciso ter uma vida de sinceridade diante de Deus. Olha o que diz o 38, 3a, diz assim: olhe, lembra-te agora, ó Senhor, peço-te que de modo tenho andado diante de ti em verdade. Só existe uma forma de eu e você, como servos do Senhor, mover as coisas do coração de Deus. Quando eu e você andamos diante de Deus, em verdade. De outra forma não existe. Ou você é, ou você não é. É preciso que você pare algum tempo, alguns minutos da sua vida, em qualquer lugar que você estiver, e comece a pensar acerca de quem você é verdadeiramente diante de Deus. Ezequias sabia quem ele era diante de Deus, porque a Bíblia diz que Ezequias, ele andava em sinceridade com o Senhor, e sinceridade com o Senhor, ou seja, sinceridade de coração, é o que Deus espera de mim e de você, para que verdadeiramente eu e você tenhamos uma vida transformada. Sinceridade de coração. Abrir o seu coração de forma que Deus possa ver, não o que está simplesmente dentro dele, mas ver as atitudes que você tem tomado dia após dia. Sinceridade de coração. Ezequias tinha sinceridade de coração. Andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Sabe o que isso significa? Significa que este homem tinha um compromisso com Deus sincero. Qual é o tamanho do meu compromisso? Qual é o tamanho do seu compromisso com o seu Deus? Se você hoje fizesse diante de Deus uma análise da sua vida, e pudesse então medir a sinceridade do seu coração, ela estaria no nível alto ou no nível baixo?
A nossa sinceridade de coração precisa ser algo que verdadeiramente toque o coração do nosso Deus. Ela precisa estar sempre alta. Não para soberba, mas para uma vida de intimidade com o Senhor. Sinceridade de coração é o que Deus espera de mim. Deus não tem prazer em ouvir oração de um homem hipócrita, que serve a Deus simplesmente na sua aparência. Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas que são físicas e permitir que os nossos olhos possam chegar às coisas que são de um âmbito espiritual. Porque você só consegue tocar o coração de Deus quando você, então, está ligado a Deus em espírito. E a aparência é carne, a sinceridade é espírito. Ezequias tinha essa diferença. Embora um homem sujeito a limitações como eu e você, mas ele tinha um coração sincero diante de Deus. E é o que eu e você precisamos dia após dia. Se queremos obter favor de Deus, precisamos andar em sinceridade. Não simplesmente os nossos lábios professarem, mas as nossas atitudes falarem muito mais que as nossas palavras. Jesus era um cidadão que ele não falava de amor. Jesus Cristo, ele amava. Jesus Cristo tinha atitudes semelhantes àquilo a qual ele vivia. Porque ele tinha um coração sincero diante de Deus, o seu Pai. E eu e você, como os filhos de Deus, precisamos também ter um coração sincero diante de nosso Pai, que estás nos céus, e que todo dia se inclina para a terra, para nos abençoar. Romanos 4:8 diz assim, ó, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Filipenses 2:15 diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos do Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Rick Warren disse uma frase muito interessante. Um dos maiores problemas de hoje que as igrejas têm atravessado é que as igrejas têm muita celebridade e pouco servo. Rick Warren escreveu isso. E eu comecei a analisar algumas coisas que aquele cidadão escreveu e elas são coerentes. Quem precisa brilhar é quem? Vamos ser sinceros. Quem precisa brilhar na igreja? Quem precisa brilhar? Jesus. É o único que precisa brilhar. Quando você começa a estudar sobre o candelabro, é muito interessante a figura do candelabro. O candelabro, ele ficava no Santo dos Santos, não é isso, pastor Paulo? Pastor Paulo. E só o sacerdote poderia acender as luzes. Era feito de ouro. E ele ficava na posição onde a luz, então, pudesse iluminar todo o ambiente. E qual era a função do candelabro? Ele não poderia aparecer. Quem tinha que aparecer era a luz. A minha vida e a sua vida, como os candeeiros, como candelabros do Senhor, é a luz de Cristo Jesus que precisa então brilhar. Eu e você nos esconder aqui, para que a luz possa brilhar aqui, e isso vai fazer com que algo extraordinário possa acontecer na vida daqueles que estiveram ao redor. Porque é a luz de Cristo Jesus que causa a diferença no coração do homem. Por isso que Rick Warren diz essas coisas. Tem muita celebridade para pouco servo. Nós precisamos ser mais servos do que celebridade.
Porque quando nós formos mais servos do que celebridade, a luz de Cristo Jesus, ela nunca vai parar de brilhar nas nossas vidas nesse lugar. Mas é preciso que eu e você entendam, então entendamos essas coisas, meu querido. Depois nós precisamos ter uma vida de obediência ao Senhor. Olha o que diz o versículo 38, 3b. E fiz o que era reto aos teus olhos. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente, ou chorou Ezequias muitíssimo. Fiz o que era reto aos teus olhos. Isso quer dizer que este homem obedecia ao Senhor e andava na sua palavra. Como crentes do Senhor reunidos nesse lugar, nós verdadeiramente estamos obedecendo ao Senhor. A sua vida é uma vida de obediência à palavra de Deus? O milagre ele só aconteceu na vida de Ezequias, porque Ezequias era assim. Ele era um homem obediente ao Senhor. Ele era um homem que andava segundo a palavra do Senhor. Quando eu e você entendemos que nós precisamos andar segundo a palavra do Senhor, nós vamos conseguir fazer muita coisa que ainda não fizemos. Porque embora diante das nossas limitações, aquele que está em nós vai operar para que todas as coisas possam então acontecer. Mas é preciso que eu e você tenhamos uma vida de obediência, uma vida que verdadeiramente ande na palavra do Senhor. Muitas vezes vivemos segundo o que é bom aos nossos olhos. Deus tem aliança com aqueles que fazem o que é reto aos seus olhos. Deus não tem aliança com aqueles que não andam reto aos olhos do Senhor. Deus só tem prazer naqueles que andam retos nos caminhos do Senhor. Ezequias era assim. Ezequias era um homem que fez diferença. Ezequias é um homem que nos dá um exemplo que está escrito há mais de décadas e décadas, está escrito para que eu e você aprendamos algumas coisas com um homem que sabia como agradar, que sabia como tocar o coração de Deus. Você tem agradado o coração de Deus? Você tem tocado o coração de Deus? Será que você está na igreja e vê que alguns irmãos não estão? Trazem alguma satisfação a você? Os que andam em sinceridade e obedecem à palavra do Senhor são aqueles que lutam uns pelos outros. E que vem uma igreja diferente, relevante. Onde as pessoas verdadeiramente não sentem, mas veem a ação do Deus vivo. Posso fazer uma pergunta a você, igreja? Você olhar para a sua igreja do jeito que ela está hoje, não causa tristeza no seu coração? Será que do jeito que você está vendo ela hoje, está muito bom para você? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Causa tristeza no coração de Deus. E se causa tristeza no coração de Deus, as consequências cairão sobre cada um de nós.
Ezequias foi um homem que não teve esse tipo de dificuldade diante de Deus. Porque ele era um homem que obedecia ao Senhor. Provérbios 21, 2, 3 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Salmo 106, 3 diz assim: bem-aventurados que guardam o juízo e que praticam a justiça em todos os tempos. Mas precisamos entender, precisamos buscar a Deus com toda a nossa intensidade. A Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. Em algumas traduções diz que Ezequias chorou muitíssimo. Embora fosse um rei, ele não reteve as suas lágrimas. A atitude de Ezequias como rei em chorar amargamente ou chorar muitíssimo, é uma atitude de quem então estava se humilhando acerca daquele que era superior, maior que ele. Quantas vezes você tem se curvado diante de Deus? Quantas vezes você tem tido atitudes de se humilhar diante de Deus? Segundo Coríntios diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, por que não orar e depois se humilhar? Porque quando o homem se humilha diante de Deus, ele toca o coração de Deus. E quando ele toca o coração de Deus e você ora, Deus ouve a sua oração. E quando Deus ouve a sua oração, Ele desce para fazer o que for possível para que você seja abençoado. Mas essa tem sido a postura dos homens hoje na terra, se humilhar diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. O melhor vendedor de abrasivo da Cobral hoje é um ex-vendedor de sapato. Ele parou de vender sapato para vender abrasivo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele é o melhor vendedor de abrasivo que tem, é um ex-vendedor de sapato. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa por quê. Sabe por quê? Ele sempre vendeu sapato. E todas as vezes que ele ia atender alguém, ele se curvava para calçar o sapato nos pés das pessoas. Não importa se seu pé estava cheiroso, se estava cheio de chulé. Na verdade, acho que ele pegou muito mais cheio de chulé do que cheiroso. Difícil um pé cheiroso, mas com ele não havia essa diferença. Ele se curvava tanto para quem estava com o pé cheiroso ou com o pé fedorento. E essa atitude ele leva no seu dia a dia. Ele consegue chegar numa empresa e ir na cozinha do cidadão da empresa, do dono, buscar um café e levar para o dono da empresa. Quando na realidade o dono da empresa fala assim: traz um café para fulano e tal, ele não espera, ele mesmo vai lá, põe um cafezinho, leva para o homem e toma um café com o cidadão. Princípio de humildade. É o que nós precisamos ter, princípio de humildade, que a nossa humildade consegue tocar o coração de Deus, quando eu e você nos inclinamos para o Senhor. Rapaz, eu vi coisa ontem que vai ficar na minha memória. Você já viu um cidadão se curvar diante de Deus, ficar cerca de 1 hora com a cara no pó, orando sem parar, meu irmão? Minha esposa estava lá e viu. Era uma multidão que estava fazendo isso. Ficar mais de 1 hora com a cara no pó, orando, agradecendo a Deus. Eu de pé dava lá meus pulinhos, meu irmão, mas falou assim: Jeová, que vergonha, eu também preciso botar a cara no pó, mas não vai dar hoje. E quem sabe as nossas atitudes são assim todos os dias. Nós não queremos nos humilhar diante de Deus. Por isso nós, muitas vezes,
não tocamos o coração de Deus para que Ele possa, então, abençoar a nossa igreja. De repente eu vou levar mais ou menos uns 10 anos para voltar a pregar aqui nesse lugar, mas eu vou falar uma coisa para você. Nossa igreja está vivendo uma ilusão de que precisamos de um pastor para a igreja, mas o maior pastor da igreja ele já está aqui, Jesus Cristo, e nós não fazemos uso dele. Havia na antiga Israel um sistema chamado teocracia, Teo, Deus, que era o que Deus queria com o povo de Israel. O povo de Deus então começou a olhar para os países vizinhos, que cada um tinha o seu rei. E o povo começou então a pressionar a Samuel, para que então dissesse a Deus que eles também queriam um rei. Deus diz a Samuel para dizer ao povo que o rei que o povo precisava já tinha, que era ele queria continuar sendo, governando o reino, o povo de Israel. Mas o povo disse o seguinte: não, todo mundo tem um rei por aí, nós também queremos um rei. E nós escolhemos Saul para ser rei de Israel. O povo disse. Deus diz assim: olha Samuel, Saul não é o rei que eu quero para Israel, mas é o que o povo quer. Dê a eles. Dê Saul a eles. Um dos piores reis que já passaram em Israel, desagradou o coração de Deus. O maior rei de todos os tempos que eu e você precisamos, ele já está nesse lugar. Nós só precisamos nos curvar diante dele e deixar então que ele possa mover as coisas segundo a tua vontade, que as coisas de Deus possam acontecer neste lugar. Vamos ser sinceros, a cada dia que você vem nesse lugar, uma pessoa a menos está nele. Quer mudar a história dessa igreja? Comece a orar ao Senhor. Mas ore com o coração sincero. Uma oração que verdadeiramente vai fazer com que Deus ouça o que você está orando. Depois, mantenha-se obediente à vontade de Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. E busque ao Senhor com intensidade, ou seja, incessantemente. Em todo instante, o seu coração, a sua mente, está ligado no autor e consumador da nossa fé. Porque foram essas atitudes de Ezequias, ele não reteve as suas lágrimas e nem deixou de se humilhar. Por isso Deus mandou ele, disse Isaías, dizer o seguinte: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias em 15 anos. Para quem ia morrer a qualquer momento, da noite para o dia, 15 anos seria uma eternidade. Deus quer acrescentar nessa igreja muito mais que 15 anos. Mas Deus quer acrescentar nessa igreja a eternidade, ou seja, ela sair daqui e subir totalmente para os céus ao lado de Jesus Cristo. Mas isso vai depender da minha e da sua atitude, de como verdadeiramente eu tenho me colocado diante de Deus. Vou dizer uma coisa, meu querido.
Você pode ficar a favor, ou você pode ficar contra Eliseu, que seja. Eliseu, vice-moderador da igreja. Você pode ficar a favor ou contra dele, a hora que você quiser. Mas tem uma atitude diferente. Que você esqueça Eliseu e lembre de Deus. E você vai ver Deus operar tanto na vida dele quanto na sua. Você vai ver pessoas que há muito tempo você não vê sentado nesse banco da igreja. Você vai ver ele sentado no seu banco e com ele outras pessoas estarão. Mas nós estamos esperando que essas coisas aconteçam em quem? Nós precisamos acreditar que Deus, assim como fez com Ezequias, pode então mudar a história dessa igreja. Isso nos mostra o quanto Deus é comovido quando expomos sinceramente os nossos sentimentos. Há pessoas que não se envolvem sentimentalmente com Deus, querem servi-lo apenas no nível racional, ou seja, simplesmente como religiosos. Esses não alcançarão milagres. Uma coisa é chorar e outra coisa é chorar diante de Deus. Há pessoas que choram por isso que estão sofrendo. E isto não é suficiente para atrair as bênçãos do Senhor para você. Precisamos aprender a chorar diante de Deus, ou seja, humilharmos diante dele, buscá-lo intensamente em oração. Jó vai dizer o seguinte: para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Já Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Busquem o Senhor com um coração sincero, orando com intensidade e acreditando, meu querido, que Deus, o Senhor desta igreja, pode fazer diferença na minha e na sua vida. A gente vai por aí, por algumas igrejas, geralmente as igrejas, elas pregam um sermão de ensinamento doutrinário de manhã, né? À noite as pessoas acham que tem que ser um evangelístico, mas nos dias de hoje tem sido até difícil você pregar um sermão evangelístico, porque as igrejas não têm aparecido muita gente diferente, não. E as pessoas diferentes só vão aparecer na igreja quando eu e você nos comprometemos com sinceridade de coração em realizar a obra de Deus que Ele tem para cada um de nós neste lugar. Aí as coisas vão mudar. Meu querido, coloque-se de pé, feche seus olhos e repense em tudo o que você ouviu nesta noite. Se você gostou ou não gostou, meu querido, amém. Aleluia. Mas chega na sua casa, fala assim: ó Deus, aquele moreninho lá falou muita besteira que eu não gostei. E ouça a resposta de Deus. Mas não julgue o seu irmão segundo aquilo que você às vezes não gostaria de ouvir, mas que não deixa de ser também uma verdade. Ninguém está no lugar que está sem que a vontade de Deus prevaleça sobre essas coisas. Nem mesmo aqueles que muitas vezes vocês não querem. Porque todas as coisas, elas provêm da vontade de Deus para o homem. Acho que você possa ir para sua casa e possa se lembrar de cada pessoa que poderia estar sentado neste banco hoje ao seu lado e que aqui não está. Para que eu e você possamos fazer diferença, para que a minha oração, a minha e a sua sinceridade de coração possa mover o coração de Deus a mudar essa história. Feche seus olhos. E se tiver alguém aí no meio do salão que quiser levar as suas vozes em oração, e quiser fazer isso agora, você pode fazer, não importa quantas pessoas.
Porque é tempo de orar, meu irmão. É tempo de tocar o coração de Deus com a nossa oração. Se você quiser, você pode levar a sua voz e orar ao Senhor. Aleluias. Amém. Podeis assentar. Amém. Continue orando, meu querido. Sim, Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Oh, Deus. Muito obrigado, Pai. Sim, Deus. Sim, Jesus. Ouça o nosso clamor nessa noite. Toque o coração do teu povo que se reúne nesse lugar. Sim, Deus. Amém. Amém. Há mais alguém que queira orar? Se não, podeis assentar. Eu vou finalizar contando uma história para você. Pastor dessa igreja aqui, eu estava esse final de semana. O camarada tem uma humildade invejável. E ele pegou o mês de janeiro de férias. Pegou a chave da casa dele, entregou para o irmãozinho da igreja e disse o seguinte: olha, eu vou ficar 30 dias de férias, mas assim que estiver perto de eu voltar, vê se você consegue alguém para dar uma limpezinha na minha casa, vai ficar 30 dias parado.
Mas quando eu chegar, a casa está arrumadinha. Você pode fazer isso? Eu posso. Entregou a chave, cidadão. O pastor saiu para viajar. Esse rapaz foi, juntou a diretoria da igreja e disse o seguinte: olha, o pastor entrou de férias. E algumas vezes eu ouço a esposa dele falar que o pastor tem se dedicado tanto para a igreja, que algumas coisas, alguns reparos que precisa fazer na casa dele, ele não consegue fazer porque ele não tem tempo. E muitas vezes até não tem dinheiro para pagar um pedreiro para que possa fazer essas coisas. A laje dele está, algumas vezes, quando chove demais, costuma vazar dentro de casa. E ele precisaria também de uma cobertura. Um irmão da igreja disse o seguinte: o que você acha que deveria ser feito na casa? Ele falou assim: olha, quem sabe poderia ser feita uma reforma na casa do pastor. O irmão disse o seguinte: quanto custa isso? Ele disse o seguinte: tanto. Ele falou assim: olha, 80% do valor que vai custar para a reforma na casa do pastor, eu quero entregar na sua mão agora. E os outros 20%, vê se você consegue da igreja. O pastor ficou 30 dias fora. Eles reformaram toda a casa do pastor. Botaram a cobertura, fizeram um terraço, cobriram. Quando o pastor chegou agora, quase morreu do coração. E sabe, meu irmão, quando eles começaram a contar aquilo, eu comecei a chorar, sabe por quê? Eu perguntei a Deus o seguinte: Deus, será que eu também vou poder fazer alguma coisa por alguém desse jeito? Ontem, eu não vi ninguém se movimentar na cozinha, nas panelas. Eu falei assim: Jeová, o que é que esse povo vai fazer para nós comer de noite? Os jovens da igreja se reuniram, começaram a fazer coisas, começaram a vender, começaram a fazer isso, fazer aquilo, juntaram dinheiro e ofereceram a toda a igreja ontem uma festa depois do culto. Gente, era um troço fantástico. Tratamento VIP de primeira classe. Ninguém pediu a eles. Ninguém nem mencionou sobre algum tipo de festa. Mas eles sentiram no coração de Deus que eles precisavam presentear a igreja com alguma coisa. Eles precisavam servir a igreja de alguma forma. Eu comi, acho que muito mais do que se eu tivesse jantado. Porque tinha de tudo, tinha de doce a salgado que você nem imagina. Ainda trouxe um pouco para casa. Me deram, né? E eu mais uma vez perguntava a Deus, e chorava. Será que a igreja que eu vivo, Deus, ela pode também fazer isso? E Deus diz assim: pode. Muito mais do que isso. Se o meu amor estiver no coração dela, e eu for o centro da vontade da sua igreja, ela pode fazer muito mais do que isso. Mas depende de cada um deles, ou seja, de cada um de nós. Você é essa igreja? Você realmente pode ser essa pessoa que Deus está esperando? A palavra de Deus aqui: pode. Depende de você. Depende de mim. E que Deus assim possa nos abençoar e fazer que nós, como homens, nas nossas limitações, possamos ver, viver, sentir e se alegrar
com as maravilhas que Deus tem para mim e para você neste lugar. Porque o mesmo Deus que agiu lá ontem é o mesmo Deus que está aqui hoje, querendo abençoar a minha vida, a sua vida e nos fazer pessoas diferentes, cheias do amor de Deus.